Tenho me preocupado ultimamente sobre este tema, ser igreja. Nós fizemos uma entrevista no programa da televisão da nossa igreja, este sábado, e justamente nós estávamos falando sobre o crescimento dos evangélicos. Os evangélicos, nesses últimos 10 anos, cresceram cerca de 60%. Nós vemos uma evolução dos evangélicos. Em 1980, 6% da população eram evangélicos. Em 1990, este número pulou para 9%. Em 2000, foi para 15%. O último censo, que saiu agora, de 2010, os evangélicos estão com mais de 22%, mais de 40 milhões de brasileiros que se dizem evangélicos. Mas a nossa preocupação é, de repente, termos, neste grande número de evangélicos, nós estarmos indo para um caminho de um evangelho nominal, ou um evangélico nominal, que não tem aquele compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus de ser um discípulo do Senhor. Jesus, por exemplo, teve muitas pessoas que o acompanharam no seu ministério. Existiram aquelas pessoas que eram da multidão, que eram as pessoas que estavam interessadas nos milagres, na multiplicação dos pães, na provisão física, naquilo que podia se beneficiar. Algum tempo atrás, nós estivemos numa escola dominical falando sobre o relacionamento, muitas vezes, dentro da igreja, um relacionamento comercial. Se me interessa ou se eu me beneficio em algo, então eu estou dentro, eu participo. A partir do momento que não me interessa ou, de repente, não satisfaz alguma das minhas necessidades, então simplesmente eu me ausento. Isso é um relacionamento comercial. Na igreja, para ser igreja, nós não podemos ter um relacionamento comercial. Nós precisamos ter um relacionamento familiar. A igreja é família. A igreja é família. Nesse sentido, nós temos que entender que, mesmo que alguém da nossa família fale conosco, nós não simplesmente vamos pegar a nossa maleta e vamos dizer tchau, até mais, até nunca mais. Como alguns fazem até na família, que abandonam a casa, brigam com o pai, com a mãe, com o irmão e nunca mais aparecem. Mas esse é um relacionamento muito infantil e não é um relacionamento saudável como família. O relacionamento da família acontece no sentido de que, à medida em que nós vamos crescendo, nós vamos percebendo as falhas da nossa família. Mas isto não quer dizer que nós simplesmente vamos abandonar a nossa família. Nós vamos permanecer nesse relacionamento, porque algo maior nos une. A família, o senso de família. Na igreja a mesma coisa. Nós não podemos simplesmente, por causa de que alguém falhou conosco, nós virarmos as costas e cortarmos os laços como se fosse um negócio. De repente, no negócio é assim, se eu estou fazendo uma negociação e me interessa, eu vou continuar no negócio. Mas se não me interessa, eu saio do negócio. Mas da família não. Nós somos família. Nosso relacionamento é um relacionamento familiar. Amém, irmãos? Nós somos igreja do Senhor. E quando nós vemos isso, nós temos que entender que nós temos que crescer nisso, nesse conhecimento do Senhor. Porque quando nós somos crianças, idealizamos os nossos pais. Não é verdade? Quando você, Alfredo, era criança, faz pouco tempo, né? Então você olhava para os pais e dizia, meus pais são perfeitos. Eu me lembro da Gabriele. A Gabriele disse que não gosta que eu fale o nome dela quando eu estou pregando, né? Mas a Gabriele, eu me lembro lá no Jardim Paulista, e eu me lembro que de repente precisava alguma coisa e parece que eu consegui uma cadeira dessas para deficientes, né? E então a gente, na medida do possível, a gente é pastor e vai tentando resolver os problemas. E de repente a Gabriele saiu com uma lá. Ela era pequena, ela disse assim, meu pai sabe tudo. Meu pai resolve tudo, né?
Então, quando é criança, o pai, a mãe, né, sabe tudo, resolve tudo. Mas quando vai crescendo, vai percebendo que os pais têm um monte de falhas, de erros, e aí começam os conflitos, os problemas, os desajustes, os desencontros, e aí é um grande problema. Mas quando a gente passa desta fase de adolescência, de juventude, e a gente se torna adulto, a gente olha para trás e diz: poxa, meu pai, minha mãe foram pessoas que naquele momento eu não entendi o que eles estavam fazendo, a cobrança, a pressão, isso, aquilo, mas graças a Deus que eles fizeram isso, porque agora eu estou entendendo, eu valorizo o que eles fizeram. Então, quando a gente é criança, a gente idealiza os nossos pais como perfeitos. Chega uma idade em que a gente os critica pela dureza que estão trazendo à nossa vida ou à nossa conduta. Mas quando a gente é maduro, a gente olha para trás e agradece e valoriza. Apesar das falhas, quem sabe, que eles cometeram conosco, mas a gente ama, respeita, valoriza, porque hoje nós temos maturidade para entender isso. Entendemos, de repente, nos nossos próprios tropeços e erros, que eles também são seres humanos igual a gente. Na igreja funciona a mesma coisa. Nós somos uma grande família espiritual. E às vezes a gente falha um com o outro. Mas quando a gente falha um com o outro, a gente tem que realçar a nossa aliança. Porque a nossa aliança é em Cristo. E a nossa aliança é inquebrável, porque ela tem o preço de sangue. Jesus morreu na cruz do Calvário para unir-nos como irmãos e como família. E nós não vamos sair desse relacionamento. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Nós não vamos sair. Nós vamos ser taxados de perseverantes, porque nós vamos perseverar até o fim. Amém? A ceia é um momento para nós vermos esta questão. João capítulo 13 nos fala de um episódio que antecedeu antes da ceia. Diz capítulo 13 de João: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Jesus escolheu este grupo de homens e os constituiu discípulos. Na ceia, irmãos, é um momento para nós termos de celebração, onde nós celebramos esta nova vida, esta nova aliança. É na ceia onde nós relembramos o que Jesus fez por nós. É na ceia que nós demonstramos a mesma atitude que ele também teve. Jesus lavou os pés dos discípulos no momento que antecedia a ceia. Ele se reuniu num grupo fechado e aí foi uma oportunidade de Jesus aplicar a misericórdia, aplicar um coração perdoador, até para Judas. Jesus lavou os pés de Judas também. Você imagina? Jesus olhando nos olhos de Judas, sabendo que ele iria traí-lo, e mesmo assim, olhando com um olhar de misericórdia, lavando os pés de Judas. Irmãos, a ceia é um momento de nós relembrarmos que nós fomos perdoados. Se nós estamos aqui, é porque ele nos perdoou os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que se ele nos perdoou, nós também devemos perdoar os nossos irmãos, as ofensas dos outros. Tem gente que carrega mágoa, ressentimento, tristezas, dissabores, e parece que carrega como que se fosse uma nota promissória. Cada um que erra, ele guarda a nota promissória, achando que no céu isso aí vai valer alguma coisa. Eu acho que vai valer o contrário, irmão. Toma cuidado, porque a Bíblia diz que nós seremos perdoados, ou somos perdoados, à medida em que nós também perdoamos. Então lembra a matemática: quanto mais misericórdia você pedir para o teu irmão,
mais você receberá misericórdia. Quanto mais você perdoar, mais você será perdoado. Quanto mais juízo você pedir para o teu irmão, mais juízo virá sobre você também. Eu não quero juízo. Você quer? Eu quero perdão. Então eu quero também perdoar o meu irmão. A ceia é o momento de nós lembrarmos isto, que é o momento de nós perdoarmos, de nós estendermos o perdão, porque às vezes nós somos tão duros para perdoar. E a grande verdade é que quando nós não perdoamos, nós estamos dizendo que somos melhores do que Jesus. Porque Jesus na cruz, ainda os seus algozes, aqueles que estavam crucificando, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A ceia é o momento de nós demonstrarmos misericórdia. É o momento de nós demonstrarmos perdão, liberar perdão no coração, acertar contas com alguém que de repente você tem alguma coisa no coração, ou alguém lhe feriu, ou você de repente tem algum atrito com alguém. Esse é o momento de nós zerarmos tudo. Game over, zerar tudo. Nós precisamos zerar tudo, porque Jesus nos perdoou e nós devemos perdoar também os nossos irmãos. Eu estava ouvindo esses dias um testemunho de um pastor que estava contando algo que aconteceu na igreja dele. Esse pastor tem uma grande igreja, e a igreja dele, ele tem vários lugares. E aconteceu algo tremendo, que eu creio que só acontece na igreja do Senhor, essas coisas. Diz que houve um episódio, há alguns anos anteriores, ou para trás, onde um pai, um esposo, matou a sua própria esposa na frente dos seus 2 filhos. E aquilo foi uma tragédia terrível. E esses meninos foram então levados para ser cuidados pela irmã daquela que tinha sido assassinada. E aquele pai, aquele esposo assassino, foi levado para a cadeia. E ficou na cadeia muitos anos. E aquela irmã daquela falecida nunca permitiu que os filhos, as crianças, tivessem contato com o pai. E o tempo passou. E depois de algum tempo, Deus alcançou esses 2 meninos, que agora já eram jovens, já eram adultos. O Senhor Jesus alcançou eles, e eles foram salvos. Foram perdoados pelo Senhor também dos seus pecados. E de repente um dia eles estavam na igreja, uma igreja muito grande, numerosa. E de repente eles, no momento da ceia, perceberam que uma pessoa que eles conheceram, que apesar de estarem longe, sabiam da história, conheceram a fisionomia do pai, irmã Alessandra, perceberam que o pai estava participando daquele culto. E eles viram o pai. E eles perceberam pela atitude daquele homem que ele também havia sido alcançado pelo Senhor Jesus. Ele também tinha sido perdoado os seus pecados. E os 2 jovens, adultos já, 2 homens, se entreolharam, e no momento do partir do pão e do cálice, eles se deslocaram da onde eles estavam e foram até o lugar onde o pai estava. Quando eles chegaram perto do pai, o pai quase morreu do coração, porque não imaginava encontrar os filhos ali. E quando ele olhou para os filhos, e os filhos olharam para ele, aqueles moços disseram assim: olha, se Jesus te perdoou, nós também te perdoamos. E participaram da ceia juntos. Isto é perdão. Isso é você saber que isso pode acontecer. E eles honraram ainda aquele pai que não merecia honra.
mas porque ele foi alcançado pelo Senhor Jesus, eles perdoaram aquele pai. Irmãos, na ceia é o momento de nós nos confrontarmos conosco mesmos, porque muitas vezes nós somos tão implacáveis com os outros. E o livro do Homem ao Máximo diz uma palavra que diz que muitas vezes nós julgamos os outros pelas suas atitudes, mas a nós mesmos pelas nossas intenções. Mas nós devemos, no momento de participar da ceia, entender que este é o momento de nós zerarmos. Game over. Se tem alguma coisa para perdoar, perdoe. Não retenha o perdão. Não fique com isso no coração. Não segure isso. Que você possa ter o sentido de ser uma só família e de nós sabermos que todos nós estamos juntos nesta grande família e nós precisamos da misericórdia de Deus. Deus não nos colocou como juiz de ninguém, mas Deus nos colocou como guarda do nosso irmão. Quando Caim matou Abel, ele ouviu a voz de Deus, chamando pelo seu nome. Onde está Abel? Cadê seu irmão? Disse, eu sou por acaso o guarda do meu irmão? E não houve resposta. Eu creio que nós somos o guarda do nosso irmão. Nós somos aquele que está para guardar o nosso irmão. E não para condenar, não para julgar, não para apontar o dedo. E a minha intenção aqui hoje é falar que nós precisamos, assim como o Senhor Jesus nos perdoou, nós precisamos perdoar todos aqueles que têm nos ofendido. Às vezes a gente está na igreja, é servo de Deus, é serva de Deus, é filho de Deus, é filha de Deus, mas a gente carrega às vezes no coração tanta amargura, tantas coisas que somos marcados pela vida. E a verdade é que o teste da nossa aliança com o nosso irmão será as falhas do nosso irmão. Então que nesta noite, neste culto de ceia, que você decida abrir o teu coração para realmente ter uma aliança com o teu irmão. Nós não sejamos apenas nominais, religiosos, nós sejamos aqui simplesmente uma boa aparência, cumprindo a nossa responsabilidade, mas que a gente possa se entrosar como família, que a gente possa viver em comunhão, que a gente possa se doar mais nos nossos relacionamentos, que a gente deixe de criticar, de murmurar, de reclamar, de lamuriar, ou até mesmo às vezes de nós mesmos. Existem pessoas que não conseguem se perdoar a si mesmo. Se Jesus te perdoou, você deve também perdoar você mesmo. Amém? Então perdoe, que neste culto de ceia seja um culto em que nós possamos tomar uma decisão. Eu vou ter um coração perdoador. Eu não vou carregar mágoa no meu coração. Eu quero ter meu coração limpo para o Senhor. Amém? Que esse dia seja um dia para nós tirarmos toda a bagagem do nosso coração e colocarmos a misericórdia de Deus no centro da nossa vida. Amém, irmãos? Gostaria de orar por você, como família, nesta noite. E vamos ficar em pé. Vamos fazer um propósito com Deus.